para o nosso último grande tema do curso de Direito Romano, que é o direito das sucessões. O direito das sucessões é aquele campo do direito civil, do direito privado, que vai ter a sua atuação após a morte da pessoa. Então, a gente tem aqui o curso completo da vida, aqui nesse curso de Direito Privado Romano. É a ordem, que meu professor na Alemanha sempre dizia. A gente começa com a parte geral, que fala do nascimento, das regras de capacidade, assim como a vida. Depois a gente passa para os direitos reais e o direito das obrigações, com a propriedade, com os contratos. Depois disso tudo, a gente tem o direito de família, que a pessoa se casa, tem filhos, e por fim, a gente tem o direito às sucessões, que vai atuar após a morte da pessoa. Esse mesmo professor meu sempre dizia que o direito das sucessões é o direito dos ricos, e não deixa de ser verdade. Por quê? Porque aqui nós estamos interessados naqueles em que morrem e que têm um patrimônio, que tenham uma herança, que essa é o objeto do direito das sucessões, que essa herança é o que vai, o direito precisa dar um destino para ela. Alguns conceitos importantes, quando a gente fala de sucessões, a gente pode falar de sucessão legítima ou sucessão testamentária. Sucessão legítima é aquela que vem da lei, por isso legítima, ou seja, se a pessoa morre sem um testamento. Se a pessoa morre sem um testamento, a gente vai ter uma sucessão legítima, que os herdeiros serão aqueles determinados por lei. E a gente pode ter também, por outro lado, a sucessão testamentária, ou seja, que alguém deixou um testamento deixando o destino, então, das suas coisas, dos seus bens. Vale lembrar que em Roma todo mundo tinha testamento. Era uma tradição da sociedade romana, então todo mundo tinha testamento. Diferentemente do que a gente tem hoje no Brasil, que a gente usa pouco o testamento. Ultimamente tem se usado um pouco mais do que se usava. Na Europa também se usa mais do que no Brasil e nos Estados Unidos também. E quando a gente fala também de sucessão, a gente pode falar de sucessão a título universal ou a título singular. Quando se fala a título universal, nós temos aqui a não determinação de parcelas. Ou seja, o que se diz? São meus herdeiros, Caio, Tício e Mévio. É uma sucessão a título universal. Por quê? Porque cada um vai receber um terço desse testamento. Enquanto que a sucessão a título singular são aquelas, por exemplo, feitas por meio de legados. Deixo a minha casa na Via Ápia para Caio. Então, é uma relação singular. Aquela casa que vai passar para Caio, não uma porcentagem, não uma parcela do meu patrimônio universal. Princípio geral. Succedere in locum defuncti. Olha, aqui é latim, mas acho que essa altura do campeonato dá para entender, Succedere, suceder, in locum, no lugar de quem? Do defunto, do morto. Isso vem lá desde o direito arcaico, em que a gente tem Roma com uma economia familiar e agrícola muito baseada em pequenas propriedades que precisavam então serem herdadas e continuar esse trabalho econômico. Como que isso vai ser herdado? Succedere in locum defuncti. Os herdeiros entravam no lugar do morto. Por isso que era necessário um consórcio entre os sui heredes, entre os herdeiros. Tá? Ou seja, aquele condomínio romano que os romanos repugnavam, aqui era o momento que era necessário. Por quê? Porque no primeiro momento não dava para pegar aquele pequeno imóvel, aquela pequena fazenda e dividir entre os 5 filhos. Porque cada um ia herdar uma parcela tão pequena que deixaria de ser produtivo. Por isso que no primeiro momento é necessário esse consórcio, esse condomínio entre os herdeiros no lugar do defunto. Vamos falar então primeiro do tipo de sucessão chamado ab intestato. Ab intestato é a sucessão sem testamento. Ou seja, a pessoa morreu e não deixou o testamento. Eu digo, não era mais comum em Roma. Porém, ela acontecia e também ela poderia acontecer no caso do testamento ser anulado. Por quê? Porque não existe uma sucessão que seja um pouco com testamento, um pouco sem testamento. Não. Isso é sempre um princípio básico. Ou ela é sem testamento ou ela é com testamento.
Tá? Na sucessão amintestate, nós vamos ter aqui a figura do sui heredes. O sui heredes é o herdeiro, né, que vai herdar ou per capita ou no lugar do ascendente. Como funciona isso daqui? Ele herda per capita, né, por cabeça, quando ele herda diretamente, ou seja, os primeiros herdeiros desse de cujos, desse morto, tudo termo técnico, de cujos, defunto, morto, são termos técnicos que a gente pode utilizar. Né? Então, os filhos vão herdar per capita. Agora, imaginem a situação em que um desses filhos morreu antes do seu pater familias, então ele não foi herdeiro em momento nenhum, né? E aí os filhos dele vão herdar no lugar dele. Então os filhos dele vão herdar no lugar do ascendente. Por quê? Eles não vão herdar per capita, eles não vão ter uma parcela igual a dos outros herdeiros. Vai ser proporcional a daquele ascendente. Então, se o pai deles iria herdar, por exemplo, 1/3 da herança, esses filhos, 2 filhos, por exemplo, vão herdar cada um 1/6 da herança. Concordam? Porque vai ser a soma dessas parcelas desses filhos que vai tomar o lugar do seu ascendente já falecido. Tá? Vale lembrar que a gente sempre está trabalhando aqui com o liame agnatício, né? O liame jurídico familiar, por isso que tem essa relação entre direito das sucessões e direito de família, porém, a partir da atividade pretoriana, né, a gente tem o reconhecimento do liame cognatício. Em outras palavras, a gente tem o reconhecimento do parentesco entre mãe e filho. Então, surge por meio dos pretores e vai se consolidar a partir do século III depois de Cristo, por meio de dois senatus consulta, né, os senatus consultus Tertullianum e os senatus consultus Orfitianum, que vão reconhecer o parentesco entre mãe e filho. No direito justinianeu, que é a única informação que a gente tem, apesar dela não ser muito precisa, essa seria a ordem dos herdeiros, caso fosse uma sucessão, então, ab intestato, sem testamento. Primeiro herdam os descendentes, se não tiver descendentes, os ascendentes, se não tiver ascendentes, os irmãos, se não tiver irmãos, os meio-irmãos, e por fim, outros colaterais, primos, né? Até o 6º grau. Vejam que aqui a gente não fala, por exemplo, do cônjuge, né? E então se entende aqui que para o direito romano a questão do cônjuge não era herdeiro, tá? Ele se resolvia com o regime de casamento, né? Aquela herança lá, dependendo do tipo do casamento cumano ou cinemano. Certo? O dote já teria feito essa cuidado dessa herança, né? Essa então é uma ordem que a gente tem do direito justinianeu, a gente não conhece do direito clássico, mesmo assim ela é bastante imprecisa. Vamos falar agora então da sucessão testamentária. E aqui é sempre um tema muito interessante no direito romano, no direito moderno também, mas especialmente no direito romano, e eu já vou explicar por quê. Testamento, testatio mentis, né? Vai testemunhar o que está na mente da pessoa. É um ato unilateral e formal que precisa obedecer uma série de requisitos para que ele seja válido. E o requisito essencial é o designar herdeiros. Não existe testamento se ele não designar herdeiros. Ele precisa falar, meus herdeiros são fulano de tal, Caio, Tício e Mévio, quem quer que seja. Para que a gente podia ter também dentro desse conteúdo do testamento? A gente podia manumitar escravos, ou seja, libertar escravos, deserdar sui heredes. Durante um bom tempo no direito romano, bastava dizer eu deserdo Tício, meu filho, ponto. Não precisava explicar por quê. Às vezes tinha alguma explicação, mas ela não era muito importante. Eu deserdo meu filho Tício porque ele é feio, né? Sem problema nenhum. Depois a gente vai ver que isso vai complicar um pouco. Né? E se pode instituir legados no testamento. Então pode, né, designar herdeiros, falar meus herdeiros são Caio, Tício e Mévio, mas pode falar especificamente, como eu disse, né, a sucessão a título singular, legados. Né? Deixo a minha casa, né, na província tal para o meu filho Caio. Deixo meus escravos Pânfilo e Esticos para o meu filho Mévio. Né? Pode-se fazer isso de forma específica. E como eu já adiantei também,
nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest. Não se pode combinar os tipos de sucessão. Ou a gente tem sucessão testamentaria, ou a gente tem sucessão ab intestato. Tá? Então não dá para combinar esses tipos de sucessão. Se a gente tem um testamento, então a gente vai fazer de tudo para salvar esse testamento. Né? Ou seja, porque aquilo, né, é muito importante, né? É a última vontade do decujus. Né? O direito romano vai privilegiar essa vontade sempre, desde que possível. Então a gente tem aqui, né, essa necessidade de, essa intenção de salvar o testamento. O que pode ser um pouco complicado, só para a gente entender essa história de não combinar os tipos de sucessão. Por que a gente pode ter essa tentação de querer combinar? Imagine uma situação seguinte. A pessoa fez um testamento, né, e deixou os seus bens, né, a casa tal para fulano de tal, a outra casa para uma casa tal para Caio, uma outra casa para Tício e uns escravos para Mévio. Escreveu esse testamento, tudo bem. Ele morreu depois de 5 anos, foram lá abrir o testamento. Quando abriu o testamento, descobriram que uma das casas, aquele que deixou para Tício, por exemplo, já não existia mais. Ele vendeu. E ele comprou uma outra casa. E que ninguém sabia o que fazer com a casa. Por quê? Porque não estava escrito lá no testamento. Fica automaticamente para Tício? Não necessariamente, né? A gente vai entender que pode ser que sim, mas depende do cada caso. Depende do valor desses bens. Então, a gente vai usar um chamado direito de acrescência. O que é esse direito de acrescência? Se a gente tiver bens sobrando, tá, no patrimônio e que não foram mencionados no testamento, mas a gente tem um testamento válido, com herdeiros, tudo bonitinho, né, esses herdeiros vão poder dar aquilo que sobrou conforme as parcelas que eles tinham recebido. E aí resolve esse problema. Por quê? A gente não pode pegar os bens que estavam sobrando e passar para a sucessão legítima com o que está na lei. Por quê? Porque não se pode combinar os tipos de sucessão. Certo? Então, ainda em relação ao testamento. O testamento dos soldados é um capítulo à parte, né, que a gente tem menos formalismo, né, para esse testamento dos soldados. O formalismo, de uma forma geral, diminui com o tempo, mas um problema que sempre vai manter. A gente poderia ficar falando horas sobre esse tema. A gente fez um seminário uma vez em Munique que durou meses só sobre esse tema. Interpretação dos testamentos. Por quê? A gente já falou disso lá no comecinho do semestre, ainda em sala de aula. É muito complicado a gente falar de interpretação de testamentos. Ora, a gente vai interpretar um testamento como? A gente tem o que está escrito e o que a gente tem é o que o morto queria. O que é o que o morto queria? O que o morto queria é o que está escrito. Não dá para perguntar para o morto, por motivos óbvios, o que ele realmente queria. Então, as fontes romanas têm uma série de discussões, mas o resumo da história é essa. Entre o que está escrito e entre o que é a vontade do morto, o que vai se privilegiar? A vontade do morto. O que é a vontade do morto? A vontade do morto é o que está escrito. Então, vejam como isso pode ser complicado. E, por fim, nosso último tema, a chamada querela inoficiose testamenti. Aqui alguém já deve se perguntado, porque alguns devem saber, que no direito moderno nós só podemos dispor, se a gente tiver os chamados herdeiros necessários, só de 50% do nosso patrimônio, o resto fica para os chamados herdeiros necessários. Filhos, por exemplo. Tá? Aqui em Roma não existia isso, mas começou essa história para proteger esses parentes que, de alguma forma, eram deserdados. Lembra que eu disse que podia se deserdar o filho falando que ele era feio, por exemplo? Então, chegou e esses filhos ficavam inconformados. Imagina, eu cuidei do meu pai o tempo todo e agora ele vem e me deserda. E aí, para se fazer isso, o que eles faziam, essas pessoas? Tentavam anular o testamento. No direito arcaico, isso ainda não era possível. Por quê? Porque cada um podia deserdar do jeito que quisesse, desde que justificasse dessa forma, dizendo que era uma pessoa que ele não gostava, que era feio, o que quer que seja, deserdava e pronto. A partir do direito clássico, com esse trabalho dos pretores, isso passou a ser mudado. Por quê?
aquele filho, parente inconformado que tinha sido deserdado, entrava com uma querela inoficiosa testamente, isso é um tipo processual, tá? Não é uma ação, é uma querela, dizendo que o testamento era inoficioso, ou seja, que ele era nulo. O que eles diziam? Ora, o meu pater familias estava maluco, louco. Como que ele vai me deserdar dizendo que eu sou feio, sendo que eu sou muito bonito? Não, tô brincando, né? Mas é falar que a pessoa não estava gozando das suas faculdades mentais, então que o testamento devia ser anulado. E aí, os pretores acabavam, às vezes, anulando esse testamento. Só que era muito complicado essa prova de se estava realmente, né, maluco ou não, né? Mas acabava-se anulando o testamento para proteger esses que foram deserdados de uma forma meio esquisita. E aí, anulava o testamento inteiro. Concorda? Porque a gente já viu que não dá para combinar. No direito clássico, se instituiu que 1/4 do patrimônio precisava ir para esses sui heredes, para esses herdeiros. No direito justiniano, isso aumentou. Se fosse até 4 herdeiros, 1/3. Mais do que 4 herdeiros, metade vai para esses herdeiros, e é daí que surge os chamados herdeiros necessários. Uma proteção para aqueles que deveriam herdar. Certo? Com isso nós concluímos o direito das sucessões, concluímos o nosso curso de direito romano e fechamos então a matéria do nosso semestre.